ajudar na nossa caminhada cristã. O Jó era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Homem que tinha grana. Da noite para o dia, o cara dormiu mais rico e acordou mais pobre. Mas o Jó, ele não murmurou. Ele não murmurou, ou seja, culpando Deus. Ele não culpou Deus. Mas ele lamentou muitas vezes. Poxa, eu sou um homem de Deus, mas estou vivendo uma luta tão grande. Talvez é aquilo que você fala também. Mas nunca murmurar, irmãos. Murmurar é achar que Deus errou. Murmurar é achar que voltar para o Egito é melhor. A Bíblia Sagrada aponta que o povo de Deus, eles queriam levantar um capitão para voltar para o Egito. Porque estavam com saudade do alho, da cebola. Estavam com saudade de ser escravo. Estavam com saudade da zona de conforto. Eles eram escravos, mas tinham comida. Já estavam acostumados, porque o ser humano, ele acostuma com tudo. E agora eles estavam no deserto, Deus estava levando eles para algo melhor. O deserto fazia parte, mas nós aprendemos há 2 domingos atrás que João Batista, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, representando Deus no deserto, ou seja, mesmo no deserto Deus estará presente. Glória a Deus por isso. E aí, o povo querendo voltar para o Egito. Aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no capítulo 7, no versículo 10, vamos ler esse versículo que vai ser a plataforma que nós vamos usar para a gente poder encaminhar a mensagem desse domingo. Eclesiastes, no capítulo de número 7, no versículo 9 e 10, diz assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Eclesiastes 7:10. Vamos ler de novo? Leu comigo. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Aqui nós estamos vendo o homem de Deus trazer a informação por esta palavra inspirada de Deus. E a sabedoria diz o seguinte: não é uma pergunta sábia questionar o passado, nem se ele foi bom e nem se ele foi ruim, porque primeiro, não volta mais, fez parte da nossa história. Segundo, o nosso Deus, ele é um Deus presente. E o nosso Deus, ele já está no futuro. Deus, ele não vai pensar no que ele vai fazer para nos abençoar. Já está tudo pensado. Então, se ele nos colocou, se ele prometeu levar o povo dele para a terra prometida, e como Deus, ele sabia que tinha deserto, já tinha providenciado tudo o suficiente para passar no deserto. E nós temos visto aqui, pessoal,
O povo dizendo, mas lá era melhor, tinha cebola, tinha alho. Nós estávamos acostumados, tínhamos comida gostosa. E aqui nós não temos nada senão maná. O maná, pessoal, ele pode não ter o mesmo gosto do alho. Ele pode não ter o mesmo gosto dos temperos. Mas ele era completamente nutritivo, com todas as qualidades que o homem precisa, de ferro, de potássio, de glicose e etc. Tudo que o homem precisava tinha, para a sua manutenção, mesmo no deserto. Porque era a ideia de Deus. Deus não é. Amém? Amém. E a Bíblia Sagrada diz aqui que nós não podemos nunca lamentar, porque foram os dias passados melhores do que esse. A Bíblia diz que é uma pergunta que não é feita. Todo homem sábio, ele não faria nunca essa pergunta. Se os dias passados foram melhor do que esse, nós estamos em retrocesso. Quem concorda? Então, por isso que nós não podemos nunca aceitar esse tipo de questão na nossa própria mente e nem fazer. Porque quando eu era casado com fulano, quando eu namorava e quando eu trabalhava naquele irmão, esqueça, e não vai viver mais. Os tempos passados são se você voltar é retrocesso. Você está no reino de Deus. Diga comigo, no reino de Deus não existe retrocesso. Não tem como voltar, nem naturalmente. Você só pode voltar mentalmente, em pensamento, e mesmo assim de uma forma ainda desqualificada. Mas foi bom, mas você está no reino de progresso, então o que está por vir é muito melhor. Senão nós temos que parar por aqui mesmo. Se os dias passados foram melhores do que estes, nós precisamos parar por aqui mesmo, porque nós estamos indo em rumo ao retrocesso, se nós pensarmos assim. Então o homem de Deus, ele disse, nunca diga que os dias passados foram melhor do que estes, porque nunca com sabedoria farias esta pergunta. Aqui no capítulo de número 29 de Jó, vamos ler o livro de Jó, capítulo 29. Por que nós não podemos lamentar os dias passados? Ou melhor, dizer que os dias passados foram melhor. Uma forma de lamentação também. Uma forma de prantear, de chorar propriamente. Jó capítulo 29, a Bíblia diz assim: e prosseguiu Jó ao seu discurso dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha para mim. Ele falou: quem me dera que eu fosse como nos dias passados. Ele estava lembrando do tempo de prosperidade que ele tinha, o homem mais rico do Oriente. Agora era o mais pobre. Agora, além de ser o mais pobre, tinha perdido os seus bens mais caros, que são os seus filhos. A esposa dele já não estava junto com ele mais, porque já estava dizendo: você ainda mantém a sua fé e a sua integridade. O que ela falou para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó estava desejando a morte dele, e ainda ele tinha perdido a saúde, e ele estava dizendo: olha, quem me dera que eu fosse como alguns meses atrás. Diga, isso é retrocesso. Mas pastor, há meses atrás ele estava rico, agora ele estava pobre. Há meses atrás ele estava doente,
E agora, desculpa, ele estava saudável, agora estava doente. Estava tudo bem, ele estava com os filhos dele, agora ele estava sem os filhos. Mas por que eu estou falando que é retrocesso? Porque esses eram os planos dele. Como no reino não existe retrocesso, a gente tem que perseverar. A gente tem que aprender a passar pelo deserto pedagógico. A gente tem que passar pelo deserto da vida. O deserto de Jó foi esse. O dos filhos de Israel foi ficar 400 anos presos lá, todo mundo. Depois saíram 40 anos no deserto, lutando para sair. Cada um tem o seu deserto. O do Jó foi esse. O seu pode ser outro. O do irmão que está do lado pode ser outro. Mas nunca digas: os dias passados foram melhor do que esses. Eu sei que é difícil da gente fazer essa separação. Que se a gente for olhar no ponto de vista físico, financeiro, talvez até seja. Mas nós não estamos aqui só para fazer esse tipo de vista física, porque nós também nós temos visão, e nós temos visão espiritual, porque nós não somos só físicos. Amém? Amém. A Bíblia diz: contudo, se o homem exterior se corrompe, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Essa palavra é para renovar o homem interior. Essa palavra é para fazer nós olharmos para frente. Essa palavra é para a gente não entrar na zona de conforto e começar a confessar que os dias passados foram melhor do que estes. Os dias futuros serão melhor do que os do passado. Esta é a visão daqueles que estão inseridos no reino. Diga glória a Deus. Versículo de número 2. Vamos ler de novo o 2. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu era pela sua luz e caminhava pelas trevas, como foi nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e na rocha me corriam ribeiros de azeite. Olha ele falando da riqueza dele, dos filhos dele. Quando eu saía à porta da cidade e na rua fazia parar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, até os idosos se levantavam, se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres se calavam e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável e clamava como também o órfão, que não tinha quem me socorresse. Então ele estava dizendo: Deus, de primeiro eu podia ajudar as pessoas. Eu ajudava, eu era a boca do mudo. Eu socorria os miseráveis. As pessoas, quando eu passava, eles ficavam de pé. Eles tinham respeito por mim. Tudo isso que Jó viveu era bom. Ele lavava os pés na manteiga. Tinha ribeiros de azeite pingando sobre ele. Diz aqui. Era muito rico. Estava tudo bem. Você vê que ele estava com saudade dos filhos. Só que isso daqui era o plano do homem. Para ele, isso aqui era o melhor. Mas quando a gente faz parte do reino,
O que nós vivemos foi bom, mas o que vamos viver ainda é muito melhor. Amém. Foi o que Deus, irmãos, fez com Jó. Ele estava dizendo, nossa, naquela época era assim, irmão, naquela época foi bom. Mas no reino que nós estamos inseridos não tem regresso. Então não lamente, os dias passados foram melhor do que esses. Os dias que virão serão melhores. E a cada dia vai melhorar no nome de Jesus. Ah, e se passarmos por luta, não tem problema. Os dias que virão serão melhores, é o que cremos. Olha para você ver ele lamentando. Versículo 13. A bênção do que, é isso mesmo? Isso. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva, vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como um manto de diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para o coxo. Ele falou, ajudava as pessoas, eu estava bem, eu era os olhos dos cegos, eu era a perna dos coxos. Você vê que o Jó, irmãos, ele tinha ele não era só muito rico, porque você vê que o Jó ele era muito rico também porque ele ajudava as pessoas. Ele fala aqui, eu era a voz do órfão, eu vestia as viúvas, era como justiça para mim. Ele fazia isso, ele falava isso, servia como um manto de justiça para mim, isso me vestia. Eu era os olhos dos cegos. Você vê que ele é um cara que ele era um homem de Deus, era um cara que praticava o que Deus ama. Mesmo assim, teve que passar pelo deserto dele. Não existe, irmãos, aquele que não vai passar pelo seu deserto. E quando passar pelo deserto, não murmure. Faça como Caleb e Josué. Olha, os que têm mais de 20 anos, olha como que Deus faz. Não entrarão na terra, exceto Josué e Caleb. Irmão, por que Josué e Caleb, eles foram exceção? Porque eles não estavam dizendo, os dias passados foram melhor do que esses. Ele estava dizendo, esforcemo-nos e vamos alcançar a terra que o Senhor estava olhando para onde, gente? Para frente. É para lá que nós temos que olhar também. Tem gigante, tem um monte de coisa, mas tem promessa sobre a nossa vida. Não tem regresso na nossa vida. Nunca diga os dias passados foram melhor do que estes. O que Deus vai fazer é grande, é melhor. Não tem regresso naquilo que nós cremos. Diga graças a Deus. Diga mais uma vez com muita fé. Diga, não tem regresso naquilo que nós cremos. Mais uma vez, não tem regresso naquilo que nós cremos. Irmãos, continue crendo, não fique olhando para trás, para o seu casamento, para o ex-marido, para a ex-esposa, para o ex-trabalho, para o ex-aquilo, para a ex-igreja, olhe para frente, olhe para o que Deus tem para você. Você precisa acreditar como Josué e Caleb. Não, você não pode fazer igual aos outros. Lá tinha cebola, lá tinha alho, e lá não olhe, ainda não volte. Você tem que prosseguir, irmãos. O Jó está dizendo, eu era os olhos do coxo. Versículo 16 ele diz, dos necessitados era pai, e as causas que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Eu quebrava o queixo dos perversos, os dentes, e os seus dentes tirava a presa. Dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. Ele estava dizendo, estava confiando no ninho dele. Eu dizia, no meu ninho vou expirar. Ele estava dizendo, se eu pudesse voltar alguns meses atrás. Não foi que nós começamos? Se eu pudesse. Talvez você estava pensando aqui hoje. Se eu pudesse voltar algum tempo atrás. Irmão, não tem regresso naquilo que você crê. Continue crendo.
Nossa, pastor, parece que piorou. Mas Jó também. Ele era o mais rico, agora ele é mais pobre. Ele não podia ajudar as pessoas, agora ele não podia. Ele já não era mais os olhos dos cegos, a perna do coxo, já não era mais a voz do órfão. Mas não significava dizer que ele tinha regredido, porque ele confiava no Deus da progressão. Irmãos, não significa dizer que você regrediu porque você está passando por uma luta, porque o Deus que você crê é o Deus da progressão, o Deus do progresso, o reino que nós estamos inseridos. E nosso Deus está mostrando agora para o inferno qual é o reino que nós estamos inseridos. Diga graças a Deus. O nosso Deus está mostrando para o abismo qual é o reino que você está inserido. Diga glória a Deus. O reino que estamos não tem regresso. É nessa palavra que eu creio. Amém. Esta palavra que Deus libera sobre nós nesse dia. Eu gosto desta palavra. Veja só aqui para a gente poder fechar o versículo de número 19. Isso, é isso, né? A minha raiz se estendia junto à água, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava a minha mão. Ouviram-me e esperavam, e em silêncio atendiam o meu conselho. Quando você lê o capítulo 19, olha para você ver, o pessoal ouviu o conselho dele. Aqui ele falou que o pessoal ouvia em silêncio o conselho. Olha agora no capítulo 19, vem comigo agora. Lá no capítulo 19 agora. Olha para você ver que luta que é. Mas não significava regresso. Eu quero que você entenda que as lutas que você passa não é regresso. Se você está caminhando com Deus, que Ele falou, aquele que quer seguir após mim, siga-me. Alguém está seguindo esse Cristo aqui? Amém. Alguém está seguindo o Cristo que disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga? Alguém tomou a cruz aqui? Amém? Alguém está seguindo esse Cristo que eu estou falando? Amém. Então você não está no regresso de jeito nenhum. Você não está no regresso de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Então você vê que lá ele era a voz. Ele está falando, eu era a voz do mundo. Eram os olhos dos cegos, a perna do coxo. Eles ouviram em silêncio os meus conselhos. Olha no capítulo 19, versículo 16. Chamei o meu criado, ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca, o meu hálito se fez estranho à minha mulher. A mulher dele falou, peraí, até a mulher dele falou, incrédula. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto supliquei. O interesse dos filhos do meu corpo, até os pequeninos me desprezam. E levantando-me eu, falam contra mim. Olha lá o Jó. Olha lá, não era mais rico? Nossa, que dó. Que cafubira crônica que ele está passando. Que dificuldade. Ele virou motivo de chacota. Mas não é regresso. Era motivo de chacota, mas não era motivo de regresso. O caminho que nós estamos inseridos, no reino que cremos, não existe regresso, ainda que zombem de você, ainda que não acredite no que você crê, não tem regresso. Por isso que você não pode, como homem de Deus e como mulher de Deus, pegar como parâmetro o deserto, o cenário do deserto, o cenário da vida de Jó, o cenário da sua vida. Você não tem como parâmetro isso. O parâmetro é o reino que você está. Tem progresso no reino que eu estou. Tem progresso no reino que eu estou. Diga comigo, tem progresso no reino que eu estou.
estou. Olha para você ver, até os pequeninos me desprezam. Olha o 19. Todos os homens da minha confidência me abominam. Até os que eu amava tornaram-se contra mim. Por isso que ele estava lamentando. Tomara que eu voltasse alguns meses atrás, que as pessoas não me ouviam em silêncio. Ele estava com saudade da zona de conforto, mas ele estava passando pelo deserto da progressão. Ele estava passando pelo deserto, mas ele estava progredindo. Glória a Deus. Por que Deus nos traz esta palavra nesse dia? Para nós olharmos para frente. Deus te trouxe aqui para você entender que os seus olhos, é como o apóstolo Paulo disse. Olha o apóstolo Paulo como ele já falou. Vocês conhecem o versículo Colossenses? Uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Não julgo o que haja alcançado, eu considero como esterco. Visão progressista. Ele sabia em quem ele acreditava. Quando você sabe em quem você acredita, você pode até ter saudade do passado, igual Jó. E quando vira a saudade do passado, você fala assim: dias melhores virão. Progresso. Um dia você vai lembrar desta palavra, guarda isso. Um dia você vai lembrar desta palavra e você vai dizer: bem que o homem de Deus falou aquele dia, que o reino que nós estamos inseridos não tem regresso, só progresso. E você vai olhar e você vai contemplar o nome de Jesus, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, e você vai ver que você está no progresso. E depois vai continuar, vai ter deserto depois também, sim ou não? Mas não vai ter regresso nunca. Eu gosto dessa palavra. Por isso que ele estava lamentando. Olha como que Jó ficou, irmãos. Versículo 20. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e escaparei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Olha para mim. Na verdade, quem tocou no diabo, quem tocou no Jó foi quem, irmão? A Bíblia é claro, capítulo 1, capítulo 2 de Jó. Quem tocou no diabo foi quem? Quem tocou no Jó foi quem? Foi o diabo. Mas naquela época as pessoas não tinham esta ciência que nós temos hoje do diabo. Quem trouxe o diabo à tona, espíritos malignos à tona, foi Jesus. No Novo Testamento você vê Jesus trazendo. Antes disso, eles atribuíam tudo a Deus. Tudo que acontecia era Deus. Por isso, ele achava que era Deus que tinha tocado nele. E por isso que até hoje tem algumas igrejas que elas acham que a provação com uma doença é Deus provando. Não, não é Deus provando. Deus permitiu. Não é que Deus provou, Deus quer que Ele permite. Porque Ele permite, a gente não sabe. Às vezes, permite para mostrar para nós, igual aqui, que mesmo em dificuldade nós conseguimos ser fiel. Apesar de não ser perfeito. O Jó não foi perfeito no momento das dificuldades dele. Ele falou: Deus, eu estou lascado. Ficou com saudade do passado. Normal, até normal. Mas ele continuou sendo fiel a Deus, servindo. Ele só sentia saudade, só lamentava. Veja comigo agora. Eu gosto do versículo 25 aqui do capítulo 19. Eu gosto desse versículo aqui. Lê comigo aí.
Não é o que a gente já lê, mas já que está aqui eu gosto dele. Esse versículo é bom. Vamos ler? 19 e 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Diga glória a Deus. No fundo, eu já sabia que em quem ele confiava também. Vem aqui no capítulo 29 agora. Nós estávamos lendo o 29 de Jó, né? Não lamente não, irmãos. Não tem regresso. A luta é grande, mas eu estou progredindo. O meu Deus já preparou para mim ali na frente, para você ali na frente. Ninguém vai poder roubar, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, no capítulo 32, nós lemos o 30 nós lemos o capítulo 29, o capítulo 19, lemos Eclesiastes 7, versículo 10, e agora nós vamos ver o capítulo 32 do livro de Jó. Vamos ler aqui o capítulo 32. O Jó, ele tinha, os amigos de Jó vieram de longe, diz a Bíblia. Um veio de um canto, outro veio do outro, se encontraram e foram lá para poder aconselhar Jó. Alguns falavam as verdades, mas algumas mentiras, alguns acusavam Jó. Tipo, você está assim porque você é um cara sem vergonha. Não, nem tudo é porque o cara é sem vergonha. Existem coisas que são permissão de Deus. O Jó não estava passando isso como ele, porque ele era sem vergonha, como alguns dos seus amigos, ainda que de uma forma subliminar, o insinuaram. Porque a Bíblia é clara, o próprio Deus fala: observaste meu servo Jó, Satanás? Sim. E aí Deus fala: é um homem íntegro, é reto, temente, sincero, e que mantém assim a sua retidão. Então Jó não era um homem mau caráter. Mesmo assim Deus permitiu. Quem está entendendo a palavra? Alegra teu coração, porque o Deus está te falando. Não tem regresso, só tem progresso. Quem toma posse desta palavra? Vamos ler aqui para a gente terminar. Capítulo 32. Então aqueles 3 homens, os 3 amigos de Jó, cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Os amigos pararam de dar umas alfinetadas. Deixa nós parar de falar um pouco para Jó. A gente falou bastante coisas boas, mas também nós demos umas cutucadas. Tipo, eles quiseram culpar Jó por causa daquilo que ele estava passando. Nem sempre é porta aberta. Às vezes é permissão de Deus. A gente precisa compreender isso. Por exemplo, por que o Saul perdeu o reino? Por permissão de Deus, sim, mas porque ele abriu brecha. Foi diferente de Jó, que não abriu brecha, mas mesmo assim passou por luta. É o que a Bíblia diz. Capítulo 32, os 3 amigos de Jó, eles pararam de falar, versículo 2. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ram. Para cada nome bonito a colocar em criança. Buzita, Ram, ele faz, Eliú. Então Jó, contra Jó, se acendeu a ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então o Jó ficava se justificando.
O Eliú falou assim: deixa eu falar agora. Os outros já calaram a boca, agora é minha vez de falar. E olha o que ele falou para o Jó. Também na sua ira, a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Por que eles não tinham resposta para Jó? Porque o problema de Jó, eles não tinham resposta porque era problema espiritual. Quem tinha tocado em Jó era o próprio diabo, com a permissão de Deus. O que diz Jó capítulo 13, versículo 4 aí? Vocês talvez nunca leram esse versículo, alguns já leram, lê aí, depois você volta aqui no 32. Não precisa mostrar para mim não, lê aí, Jó 13, 4. O que está escrito aí? Todo mundo já leu? O que Jó chama os médicos aí? Mentirosos. Jó 13, 4. Vós todos os médicos sois o que, gente? Inventores de mentiras. E ele fala mais forte ainda: vós todos os médicos que não valem nada. Aí eu pergunto: os médicos não são importantes? Não valem nada? Sim. Inclusive tem pastor que prega isso, falando que os médicos não valem nada. Coitado deles, eu tenho dó deles. Não sabe nem o que está falando. O Jó falou isso porque ele ia aos médicos, os médicos não conseguiam ajudá-lo. Mas nunca ia conseguir porque o problema dele era a mesma coisa os amigos dele. Eles não conseguiram responder para Jó. Volta lá no capítulo 32. Eles não conseguiram responder para Jó. Porque é espiritual. A mesma coisa, pessoal, lembra quando Nabucodonosor sonhou? Vieram os reis, vieram os magos, os adivinhos, os astrólogos, os magos, todo mundo tentava ajudar ele e ninguém tinha resposta. A mesma coisa Faraó, não tinha resposta, até que chegou o homem de Deus e falou: é espiritual, eu vou te dar a resposta. Porque tem resposta que ela só vai ser respondida de forma espiritual. Por isso que você precisa continuar na presença de Deus. Tem respostas na tua vida que não vai vir de forma natural. Médico não vai dar, psicólogo não vai dar, psiquiatra não vai dar, ninguém vai dar, só Deus pode dar. Aí você tem que vir para o altar. Aí é a hora de... existem palavras, tem coisa que é para o homem natural, tem coisa que é para o homem espiritual. Então é assim que Deus faz. Vem aqui para a gente terminar. Versículo 3. E também acendeu-se a ira contra os 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Esse é o problema das pessoas, né, irmão? Não sabe como que falar e aí abre a boca para falar o que não deve, condenar, inclusive. Eliú, porém, esperou para falar. Eliú, porém, esperou para falar. Dizem que o sábio, ele ouve tudo primeiro, depois ele fala. Aí, quando os caras não tinham mais nada que falar, ele falou: agora deixa que eu falo. E a Bíblia diz: mas ele era mais jovem, viu, gente? Não significa dizer que o cara é mais velho, ele é o mais sábio. Pela regra seria. Mas nós sabemos que nem sempre tudo é pela regra, né? Eliú, porém, esperou o tempo para falar a Jó, portanto, tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraque, Buzita, dizendo: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi a vós, por declarar a minha opinião. Por ele ser mais jovem, ele ficou com receio de ficar falando. Ele falou: peraí, eu não vou nem falar, porque os vozinhos que eu estou falando, os anciãos,
Está tudo falando, eu vou ficar quieto, porque esses homens devem ser sábios demais. Deve ter uma sabedoria incrível, né? Os vozinhos. E ele ficou quieto. Diz mais. Eu temi para dar minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há o Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz o entendido. Olha que interessante. A inspiração do Todo-Poderoso faz o entendido. Então, irmão, muito mais do que a gente ler livros, ir para a escola e envelhecer e branquejar os nossos cabelos, nós precisamos de inspiração do Todo-Poderoso para aprender e ser entendido. Por isso que eu digo sempre, tem que ouvir a palavra de Deus. Qual é o versículo? 7, 9. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem tudo o que é direito. A sabedoria do jovem. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, e nem que responda às suas razões. Olha para mim. Ele era um garoto jovem, observador, estava observando os caras mais velhos a ensinar Jó a falar com Jó. Ele falou: esses caras falam um monte de coisa boa, mas falam muita coisa que não presta. E ele percebeu que no final das contas Jó ainda estava com dúvida. Falou: esses caras falaram pra caramba e eles continuam ainda com dúvida. E ele foi claro: vocês tentaram, mas não pôde responder a Jó. É aquilo que eu acabei de falar, irmãos. Tem resposta que o homem nunca vai conseguir te dar, principalmente quando se trata de algum assunto espiritual. Por isso que nós temos que permanecer no reino, para não regredirmos. Se nós deixarmos de seguir Cristo, nós vamos regredir. E seguir Cristo, irmão, é assim, ó. Quem é que dita o ritmo? Escutei um pastor falando, eu achei interessante esse dia. Mandaram para mim, e o pastor Cláudio Duarte, um videozinho eu estava vendo, ele falou: pessoal, quem dita o ritmo é aquele que está na frente. Ele não falou: me siga. Quem está seguindo aqui? Ele que dita o ritmo. Às vezes a gente quer passar ele, fazer do nosso jeito, mas a gente tem que negar a nós mesmos. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Ou seja, ele está ditando o ritmo, agora ele está devagar, a gente querendo passar na frente. E a gente tem que negar a nós mesmos, tem que saber esperar. E muitas vezes ele vai acelerar o passo, e a gente vai querer andar passos lentos. Como ele está na frente, nós vamos seguindo ele. Às vezes ele está em um caminho, olha, maravilhoso, mas de repente ele quer passar meio do brejo. A gente não quer passar, mas a gente está seguindo ele, que é o nosso guia, ele que é o nosso Senhor. E às vezes a gente não quer passar por onde ele está passando, mas é necessário porque nós estamos seguindo. E isso não é regresso, isso é progresso. Eu já vou terminar a mensagem, mas eu preciso mostrar para você algumas coisas importantes aqui, nessa palavra. Qual é o versículo? 12, não é isso? Isso. O 12. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, e nem que responda suas razões, para que não digas: achamos sabedoria,
para que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não há homem algum. Olha só, gente, diga comigo, Deus o derrubou e não há homem algum. Olha que interessante isso. Ele entendeu que o negócio era espiritual. Meu Deus. Não adianta culpar o Jó, culpar a mulher dele, os filhos, culpar os animais. Deus, ele entendeu que era a permissão de Deus. Era um jovem que ele olhou tudo, conhecia a história de Jó, e agora ele estava fazendo uma análise. Irmão, o sábio não se precipita. O sábio espera a hora certa. O sábio não se precipita. Você vê que ele ficou o tempo todo. Ficou tempo, hein, gente? Parece que esses caras ficaram um dia com o Jó, ficaram muitos dias. O Eliú só ali, de bracinho cruzado, escutando. Quero que ele balançava a cabeça assim, quero que ele falava assim. Só escutando. Tinha hora que ele falava, Ele só foi observando, até que chegou a hora dele falar. Versículo 14. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados? Não respondem mais. Falta-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falaram, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, e também eu declararei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto sem respirador, prestes a arrebentar com os odres novos. Falarei para que se ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Olha aqui, ele falou, Jó, até agora eu só estava ouvi os vozinhos, só estou em silêncio. E Deus ministrando dentro do meu espírito, dentro do meu. Ele falou, eu estou com tanta vontade de falar, e ele falou, meu espírito me constrange a falar. Você vê que ele não queria falar porque ele queria falar. Ele queria falar porque ele estava inspirado a falar. Irmão, é bom você falar inspirado. É bom você falar, não a sua opinião, mas o que Deus tem para falar. Falar inspirado é muito bom. Muito bom. O versículo de baixo diz assim: o que não faço acepção de pessoas, nem use de palavras de lisonjeiras com o homem, porque não sei usar lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Olha para mim. O Eliú agora ele vai começar a falar. E ele vai começar a ministrar a vida de Jó, aquilo que estava dentro dele, e ele estava esperando como a hora certa para falar. Então hoje Deus nos trouxe aqui para aprender que tem a hora certa para falar. Hoje Deus nos trouxe aqui para a gente não olhar mais para trás como Jó estava olhando. Jó estava dizendo, se eu pudesse voltar meses atrás. E Deus, lá no capítulo 42, falou, Jó, se você voltasse a meses atrás, você só teria 10 filhos, você só teria 1000 ovelhas. Agora, Jó, como você esperou, você foi fiel, passou por luta, foi mal aconselhado, as pessoas te desprezaram, mas mesmo assim você continuou me seguindo, Jó,
Vou mostrar para você que me servir é progresso. O dobro para você de tudo que você possuía antes. Progresso, irmãos. Curva a tua cabeça e fala com Deus do progresso agora. Fala, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus do